Eu estava com a mão no pescoço do meu pai, empurrando ele contra a parede da sala, enquanto minha mãe chorava e gritava para eu parar. Meu nome é Rafael, tenho 33 anos, e até aquele dia eu achava que meu pai só era um homem grosso, ignorante e distante. Eu não fazia ideia do tamanho da covardia que ele carregava nas costas desde antes de eu nascer. Nasci e cresci em Osasco, periferia, casa simples, rua barulhenta, vizinho metido a saber da vida de todo mundo. Meu pai, o Augusto, era encanador. Acordava cedo, chegava tarde, falava pouco, e quando falava, era para criticar. Tudo que eu fazia tinha um defeito. Se eu tirava 9 na prova, ele perguntava cadê o 10. Se eu ajudava em casa, ele falava que eu estava fazendo obrigação, não favor. Mesmo assim, eu caçava qualquer migalha de elogio dele. Joguei bola, levei medalhinha de campeonato de várzea, mostrei todo feliz, ele só olhou e soltou, isso aí não paga a conta. Fui crescendo com a sensação de que para ele, eu era peso. Um estorvo. Meu irmão mais novo, o Daniel, era o queridinho. Não porque ganhava carinho, porque carinho ali era artigo raro, mas porque o pai pegava menos no pé dele. E isso doía mais. Eu me matava para agradar e recebia patada. O Daniel errava e ganhava desculpa. Eu comecei a achar que o problema era comigo, que eu tinha nascido errado. Com 15 anos, teve a cena que eu nunca esqueci. Eu estava na cozinha, lavando a louça, escutando de canto de ouvido meu pai discutir com a minha mãe no quarto. Ele falava num tom baixo, mas dava para ouvir. Eu não queria esse menino, eu falei para você, não estava na hora. Minha mãe chorando, dizendo que eu era filho dele, que eu não tinha culpa de nada. Ele respondeu, eu só fiquei porque não tinha para onde ir, aquilo entrou em mim como faca. Eu, com 15 anos, entendi que eu era o motivo dele se sentir preso naquela casa. Me senti um acidente. Um erro. Saí pra rua, fiquei rodando o quarteirão, engolindo o choro, jurando pra mim mesmo que um dia ia sair de casa e nunca mais olhar na cara dele. Só que promessa de adolescente morre fácil quando a grana é curta. Fui ficando, trabalhando de bico, entregando panfleto, depois em mercado, depois em loja de celular. Quanto mais eu crescia, mais a gente batia de frente. Ele reclamava de tudo. Da barba que eu deixava crescer, da tatuagem que eu risquei no braço, do curso técnico que eu escolhi. Quando eu dizia que ia prestar faculdade de engenharia, ele ironizava. Você engenharia? Mal sabe fazer uma conta de cabeça. E eu estudava escondido, à noite virando madrugada. Passei. Engenharia elétrica na Federal. Quando levei a notícia, esperando no mínimo um parabéns, ele só resmungou. Tomara que não desista no meio, como você sempre faz. Naquele dia eu percebi, eu não ia ter o pai que eu queria, mas ainda assim no fundo eu desejava que um dia ele aparecesse na minha formatura e dissesse que estava orgulhoso. 7 anos depois, formado trabalhando numa empresa boa na Vila Olímpia ganhando meu salário certinho, eu continuei ajudando em casa. Pagava água, luz, comprava remédio da minha mãe. Ele nunca agradeceu. Parecia que o cuidado que eu tinha com ela irritava ele. Um ciúme estranho, pesado. O tempo passou. O Daniel também se formou, foi morar em Curitiba. Meu pai vivia falando com ele pelo WhatsApp, chamava de campeão, de orgulho. Comigo eram só cobranças e silêncio. Um domingo, eu cheguei em casa para almoçar com minha mãe. Ela tinha pedido. Disse que queria a família inteira, mas o Daniel não vinha, estava longe. Só estávamos nós 3. Feijão no fogo, cheirinho de alho, TV ligada baixinho no jogo, minha mãe estava diferente. Olhar baixo, respiração pesada. Depois do almoço ela falou, Rafa, senta aqui. Preciso conversar com você. Meu pai levantou na hora. Não precisa falar nada, Lúcia. Ela encarou ele com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Hoje eu vou falar. Já passou da hora. Meu coração acelerou. Eu achei que era alguma doença, alguma dívida, sei lá. Nunca passou pela minha cabeça o que ia vir. Ela respirou fundo, segurou minha mão e disse, Rafa, você não é filho do Augusto. Parece que o chão abriu. A frase veio seca, sem preparo, e minha cabeça ficou zumbindo. Eu ri, nervoso. Como assim, mãe? Ela começou a chorar. Meu pai andava pela sala, nervoso, esfregando a testa. Eu era nova, Rafa. Eu e seu pai estávamos brigados. Fiquei com outro homem. Engravidei. Descobri depois que não era do Augusto. A voz dela tremia. Eu queria te contar, mas ele não deixava. Falava que você era problema nosso, que se eu abrisse a boca ele ia embora. Eu olhei para o meu pai, esperando que ele desmentisse, me defendesse, qualquer coisa. Ele só ficou calado, olhos duros, maxilar travado.
É verdade? Eu perguntei. Ele demorou uns segundos, respirou fundo e respondeu: É. Não sou seu pai de sangue. Mas eu te criei, não criei, criei. Como quem cria cachorro amarrado em corrente curta. Na hora eu não consegui falar nada. Levantei, fui pro quarto, fechei a porta, minha infância inteira passou na minha cabeça. Cada bronca, cada humilhação, cada vez que ele dizia que eu estragava a vida dele. Agora tudo fazia mais sentido. Eu não era só o filho que ele não queria. Eu era o filho de outro cara. Fiquei sentado na beira da cama encarando o chão, até ouvir ele gritar: Rafael, chega de drama. Volta pra sala. Eu saí, mas não era mais o mesmo. Olhei para os dois. Desde quando vocês sabem disso? Minha mãe respondeu. Desde o começo, filho. Eu virei pro Augusto. E você? Por que ficou aqui se me odiava tanto? Foi aí que ele soltou a frase que explodiu tudo. Eu fiquei por dó da sua mãe. E também para você não sair por aí achando que era filho de qualquer um. Melhor um pai ruim do que pai nenhum. Aquilo acendeu algo em mim que eu nem sabia que existia. Eu cheguei perto dele, encarei de frente. Pai ruim? Você não foi pai. Você foi carcereiro. Ele riu de lado. Para de drama, rapaz. Você sempre foi sensível demais. Eu perdi a linha. Sensível é o caramba. Você me humilhou a vida inteira e agora eu descubro que você nem é meu pai? Você me odiava porque eu lembrava o quê? O cara que comeu a sua mulher? Minha mãe gritou meu nome e mandou eu parar. Ele veio pra cima de mim, dedo na minha cara. Me respeita, moleque. Eu que te botei comida na mesa. Eu empurrei a mão dele. Você botou comida e encheu a casa de medo. Você devia ter ido embora. Eu preferia não ter pai nenhum. Foi aí que ele me deu um empurrão no peito. Não foi forte, mas foi o estalo que faltava. Eu agarrei ele pelo colarinho e joguei contra a parede da sala. A TV tremeu. O quadro caiu. Minha mãe chorando, pedindo calma. Você destruiu minha cabeça, eu disse, chorando de raiva. Cada vez que você dizia que eu era peso, você estava falando a verdade que só você sabia. Que eu era errado, que eu não era seu. Ele gaguejou qualquer coisa sobre responsabilidade, sobre ter ficado, sobre ter pago escola. Eu só vi um homem covarde, que usou o segredo como arma para descontar frustração em cima de um adolescente. Soltei ele. Dei 2 passos para trás. Acabou, Augusto. Você não é mais nada para mim, nem de mentira. Arrumei minhas coisas em meia hora. Minha mãe me seguia, implorando. Filho, não faz isso, por favor. Eu abracei ela. Mãe, eu te amo, mas eu preciso sair para não enlouquecer. Você decidiu proteger ele todos esses anos, mesmo vendo o que ele fazia comigo. Eu não consigo olhar para os dois e fingir que tá tudo bem. Saí de casa com uma mochila e um buraco no peito. Fiquei um tempo na casa de um amigo, depois aluguei um kitnet na Lapa. Cortei contato, bloqueei o número do Augusto. Com minha mãe, demorei a falar de novo. A mágoa era pesada. 1 ano depois, ela me ligou dizendo que ele estava doente, problema no coração, querendo-me vereador. Eu respirei fundo e respondi: Mãe, eu desejo que ele melhore. Mas eu não volto. Quem tinha que ter medo de perder o filho era ele, lá atrás. Agora ele vai lidar com o que plantou. Até hoje eu não sei quem é meu pai de sangue. Minha mãe tentou me dar informações, nome, bairro, passado. Eu ouvi, mas não corri atrás. Talvez um dia. Hoje eu estou em outra fase. Faço terapia, tento reconstruir a imagem de homem que eu quero ser, bem distante daquele que me criou no grito. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa história, é que sangue não garante amor. Tem muito pai por aí que só é doador de DNA. E tem muito homem que cria, cuida, ama e não tem seu nome na certidão. O que marca é como a gente trata quem depende da gente, não o sobrenome. Se você passou ou passa por algo assim, não engole tudo achando que é normal. Não é normal viver com medo dentro de casa. Não é normal achar que humilhação é jeito de educar. Procura ajuda, fala com alguém, não deixa isso virar voz dentro da sua cabeça. Hoje, quando eu lembro do dia em que empurrei o Augusto contra a parede, não sinto orgulho, sinto alívio. Foi o momento em que eu devolvi, em 1 segundo, anos de dor que ele jogou nas minhas costas. Não conserta o passado, mas marca o começo de uma vida nova. Se você quer ouvir mais histórias pesadas assim de família, segredos, traição e acerto de contas, se inscreve no canal agora e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.